Na tarde de 3 de julho de 1991, uma simples caminhada de poucos minutos se transformou em um dos maiores mistérios criminais de Pernambuco. A cidade de Carpina, localizada na zona da mata do estado, estava envolta em um clima típico de inverno. Céu carregado, chuva fina e ruas molhadas. Era o tipo de dia em que a maioria das pessoas preferia permanecer dentro de casa. Mas para Narciso Ferreira dos Santos Neto, conhecido por todos como Narcisinho, aquele era apenas mais um dia comum. O garoto tinha apenas 11 anos e era apaixonado por futebol. Capitão do time da escola, ele levava os treinos muito a sério. Dentro de casa, porém, havia uma pequena discussão. Sua mãe, Marinalva, observava o tempo pela janela e não gostava da ideia de ver o filho sair naquele clima chuvoso. Ela pediu que ele ficasse em casa naquele dia. Afinal, a distância até o colégio era curta, mas o tempo estava instável. Mesmo assim, Narcisinho insistiu. O campo da escola ficava a cerca de 300 metros de sua casa, um caminho que ele já havia percorrido inúmeras vezes. Era rápido, simples e seguro. Depois de algum tempo tentando convencer a mãe, ele conseguiu permissão para sair. E foi assim que, por volta das 2 da tarde, Narcisinho atravessou o portão de casa e seguiu em direção ao colégio. Seria um trajeto de poucos minutos, mas ele nunca mais voltaria. Quando chegou ao portão da escola, recebeu uma notícia inesperada. O treino havia sido cancelado por causa da chuva. O campo estava encharcado e as atividades daquele dia tinham sido suspensas. Sem muito o que fazer, o garoto simplesmente virou e iniciou o caminho de volta para casa. Era o mesmo percurso de sempre, a mesma rua, os mesmos poucos metros. Porém, em algum ponto daquele trajeto curto, algo aconteceu. Narcisinho desapareceu. Não houve gritos. Não houve testemunhas relatando movimentações estranhas. Nenhum barulho incomum chamou atenção na vizinhança. O menino simplesmente deixou o portão da escola e nunca mais foi visto. As horas começaram a passar. Quando o relógio se aproximava das 6 da tarde e o céu já começava a escurecer, a ausência de Narcisinho começou a preocupar a família. Ele era conhecido por ser responsável e pontual. Não era comum desaparecer por tanto tempo. A princípio, Marinalva pensou que ele poderia ter ido brincar na casa de algum amigo, mas conforme o tempo avançava, a preocupação se transformava em angústia. O pai, Narciso Ferreira, decidiu então refazer o caminho que o filho havia percorrido mais cedo. Ele caminhou até o colégio, conversou com o porteiro, perguntou se alguém havia visto o menino depois que ele saiu do portão. A resposta foi negativa. Ninguém tinha visto Narcisinho retornar para casa. A partir daquele momento, a situação deixou de ser apenas uma preocupação familiar. Algo realmente estranho estava acontecendo. Vizinhos começaram a ajudar nas buscas. Amigos da família percorreram ruas próximas, terrenos baldios e pequenas estradas da região. Mesmo assim, nenhum sinal do garoto foi encontrado. Quando a noite caiu completamente sobre Carpina, a polícia foi acionada. Viaturas começaram a circular pela cidade. Equipes procuravam qualquer pista que pudesse explicar o desaparecimento. Mas naquela noite, o mistério apenas se aprofundou. Nenhuma testemunha, nenhuma pista, nenhum rastro. Era como se o menino tivesse desaparecido no ar. O caso ganhou um novo e assustador rumo na manhã seguinte. O telefone da casa da família tocou. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida trouxe a notícia que todos temiam. Narcisinho estava nas mãos de sequestradores. A ligação foi rápida e direta. A pessoa exigia dinheiro para libertar o garoto. Caso contrário, algo grave poderia acontecer. Mas havia um detalhe que deixou a família em choque. O valor pedido como resgate era extremamente específico: 3 milhões de cruzeiros. Para quem estava de fora, poderia parecer apenas uma quantia alta. Porém, para o pai de Narcisinho, aquele número tinha um significado muito mais profundo. Poucos dias antes do desaparecimento,
Ele havia vendido um apartamento na cidade do Recife. O valor da negociação? Exatamente 3 milhões de cruzeiros. A coincidência era inquietante. Aquilo indicava que quem estava por trás do sequestro possuía informações muito detalhadas sobre a vida financeira da família. Não se tratava de um criminoso aleatório. Era alguém que sabia exatamente quanto dinheiro havia sido recebido. Alguém que tinha conhecimento interno. Essa descoberta transformou completamente o rumo da investigação. A partir daquele momento, a principal pergunta deixou de ser apenas onde estava Narcisinho. Agora havia outra questão igualmente perturbadora. Quem teria acesso a informações tão específicas sobre a família? Enquanto essas perguntas começavam a surgir, Narciso Ferreira iniciou uma corrida desesperada contra o tempo. Apesar do valor exigido ser o mesmo da venda do apartamento, aquele dinheiro não estava disponível imediatamente. Para reunir a quantia, ele precisou agir rápido. Um carro da família foi vendido às pressas. Amigos e conhecidos tentaram ajudar. Até a prefeitura local colaborou para completar o valor exigido pelos sequestradores. Cada minuto parecia precioso. Cada decisão precisava ser tomada rapidamente. A prioridade era apenas uma: trazer Narcisinho de volta para casa. Pouco tempo depois, novas instruções chegaram. Os sequestradores indicaram o local onde o dinheiro deveria ser entregue. Seria em uma praça movimentada da cidade do Recife. Um lugar cheio de pessoas, um cenário ideal para desaparecer no meio da multidão. Com o dinheiro reunido, Narciso Ferreira seguiu até o ponto combinado, levando consigo uma sacola com milhões de cruzeiros. A polícia acompanhava a operação à distância, tentando agir com cautela para não colocar a vida do menino em risco. No meio do fluxo constante de pedestres, uma mulher se aproximou discretamente. Sem chamar atenção, sem dizer muitas palavras, ela pegou a sacola com o dinheiro e transmitiu uma última informação. O garoto seria libertado no dia seguinte. O local indicado seria à frente da igreja matriz da cidade de Limoeiro. Depois disso, a mulher simplesmente se afastou. Rapidamente, misturando-se à multidão, uma viatura de polícia que deveria acompanhar seus movimentos apresentou um problema mecânico naquele exato momento. E assim, em poucos segundos, a mulher desapareceu no trânsito da cidade. Sem ser identificada, sem deixar pistas. Naquele instante, esperavam a mesma coisa: que a qualquer momento um carro se aproximasse, que a porta se abrisse e que Narcisinho finalmente descesse e corresse de volta para os braços da família. Mas as horas começaram a passar. Carros vinham e iam, pessoas atravessavam a praça. O movimento da cidade seguia normalmente, e Narcisinho nunca apareceu. A promessa dos sequestradores não foi cumprida. O dinheiro havia sido entregue, mas o garoto não foi devolvido. A partir daquele momento, o caso entrou em um silêncio angustiante. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Nenhuma nova ligação, nenhuma pista concreta, nenhuma prova de que o menino ainda estivesse vivo. Durante 6 meses, a família viveu entre a esperança e o desespero. Até que em janeiro de 1992, uma descoberta chocante mudaria completamente o rumo da investigação. Trabalhadores que realizavam uma queimada em um canavial no engenho Trapuá, na cidade de Tracunhaém, encontraram algo perturbador entre as cinzas da plantação: uma ossada humana parcialmente carbonizada. Próximo aos restos mortais, também havia fragmentos de roupas. Entre eles, uma cueca e um par de tênis. A polícia foi acionada imediatamente. O material foi levado para o Instituto Médico Legal, onde começariam os primeiros procedimentos de identificação. Quando a notícia chegou à família, o clima de esperança começou a desaparecer. Marinalva foi chamada para observar os objetos encontrados. Ao ver as roupas, ela afirmou reconhecer as peças. Segundo ela, eram as mesmas que Narcisinho usava no dia em que saiu de casa para o treino de futebol.
Para reforçar a identificação, uma dentista que atendia a família foi chamada para analisar a arcada dentária da ossada. Após examinar os dentes, ela declarou com convicção que aqueles restos mortais pertenciam ao garoto desaparecido. Para a polícia, aquilo parecia encerrar o mistério. A investigação passou a focar na descoberta dos responsáveis pelo sequestro e pela morte do menino. Pouco tempo depois, 4 homens foram presos. Entre eles estava Ronaldo Adelino da Costa, tio materno de Narcisinho. Também foram detidos um policial civil chamado José Agrício de Souza, um técnico em eletrônica chamado Edilson José da Silva e um homem apontado como pistoleiro conhecido como Nivaldo. Segundo a linha de investigação da época, o crime teria sido motivado por uma mistura de vingança e interesse financeiro. Durante os interrogatórios, 3 dos suspeitos acabaram confessando participação no sequestro e na morte do garoto. Com base nessas declarações e nas evidências reunidas, a justiça condenou Ronaldo, Agrício e Edilson em 1995. As penas ultrapassavam 30 anos de prisão. Para muitos, o caso finalmente estava resolvido. Mas a história ainda estava longe de terminar. Anos depois, enquanto os condenados já cumpriam pena, uma advogada chamada Lúcia Brandão decidiu reexaminar todo o processo. Ela passou a analisar cada detalhe técnico da investigação. E foi então que inconsistências começaram a aparecer. Um dos pontos mais inquietantes surgiu a partir de um novo depoimento do delegado que havia participado da descoberta da ossada. Segundo ele, no momento em que os restos mortais foram encontrados no canavial, não havia roupas junto aos ossos. As peças que a mãe reconhecer terem sido surgidas apenas depois, já dentro da delegacia. Essa revelação levantou uma suspeita grave, a possibilidade de que evidências tenham sido manipuladas durante a investigação. Mas outra descoberta seria ainda mais impactante. A dentista da família havia afirmado que Narcisinho havia feito um tratamento de canal poucos dias antes de desaparecer. Entretanto, exames periciais realizados posteriormente indicaram algo completamente diferente. Os dentes da ossada não apresentavam qualquer sinal de tratamento odontológico. Nenhum procedimento, nenhum canal, nada que confirmasse a identificação inicial. Essas contradições abriram caminho para um novo capítulo no caso. Em 1999, 8 anos depois do desaparecimento, a defesa conseguiu autorização para realizar um exame de DNA nos restos mortais encontrados no canavial. Na época do crime, esse tipo de análise ainda não era amplamente utilizado. Mas agora, a tecnologia permitia uma resposta científica definitiva. Quando o resultado saiu, ele provocou um verdadeiro choque no processo. O DNA revelou que a ossada não pertencia a Narcisinho. A descoberta derrubava completamente a versão oficial que sustentava as condenações. Se aqueles restos mortais não eram do garoto, então quem estava enterrado naquele lugar? E a pergunta mais assustadora de todas voltou à tona. Onde estava Narcisinho? Diante da nova prova científica, os homens que estavam presos foram libertados. Eles afirmaram que as confissões haviam sido feitas sob intensa pressão durante os interrogatórios. Segundo suas declarações, a polícia precisava de culpados rapidamente devido à enorme repercussão do caso. A libertação dos suspeitos causou um profundo conflito dentro da própria família. Para os pais de Narcisinho, o resultado do DNA não fazia sentido. Eles acreditavam que algo havia sido manipulado no processo. Chegaram a sugerir que o túmulo do filho poderia ter sido violado e os ossos teriam sido trocados propositalmente. Por outro lado, alguns parentes e advogados começaram a defender uma hipótese completamente diferente: a possibilidade de que Narcisinho estivesse vivo. Essa teoria ganhou força por causa de vários detalhes considerados estranhos. O valor do resgate havia sido pago com a ajuda da prefeitura. Anos depois,
O pai do garoto utilizou a imagem do filho desaparecido durante uma campanha política e acabou sendo eleito prefeito de Tracunhaém em 1996. Além disso, relatos surgiram dizendo que o menino teria sido visto em diferentes lugares anos depois do desaparecimento. Algumas versões mais ousadas afirmavam que ele poderia ter sido enviado para viver no exterior, possivelmente nos Estados Unidos, sob outra identidade. Nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada. Em 2005, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu absolver formalmente os acusados por falta de provas. Sem uma identificação confiável da ossada e com as confissões questionadas, o processo praticamente voltou ao ponto inicial. O Estado reconheceu que não havia certeza sobre o que realmente aconteceu. Décadas se passaram desde aquela tarde chuvosa em Carpina. O trajeto de apenas 300 metros entre a casa de Narcisinho e o portão da escola continua existindo. Mas o que aconteceu naquele curto caminho permanece um mistério. Se Narcisinho foi realmente vítima de um crime, seu corpo nunca foi encontrado. E a pessoa enterrada no lugar dele continua sem identidade até hoje. Por outro lado, se ele estiver vivo, hoje seria um homem adulto vivendo em algum lugar do mundo, longe das perguntas que continuam sem resposta. O caso de Narcisinho se transformou em um dos enigmas mais perturbadores da história policial brasileira. Um mistério marcado por erros de investigação, teorias conflitantes e décadas de silêncio. E até hoje, ninguém conseguiu explicar com certeza o que realmente aconteceu naquele dia. Se você gosta de histórias reais cheias de mistério como essa, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde os próximos casos impressionantes que vamos trazer aqui. Porque algumas histórias podem até ser esquecidas com o tempo, mas certos mistérios parecem nunca desaparecer.